Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. E hoje nós vamos estudar o ciclo de vida das células. Dentro deste ciclo, a mitose e a meiose. Então, existem três tipos de células no nosso corpo: as células lábeis, as células estáveis e as células permanentes. As células lábeis são aquelas que têm a capacidade de se dividir, muito grande, né? A capacidade de se multiplicar, elas vão se multiplicar durante toda a nossa vida. Então, exemplos de células lábeis: células epiteliais, células hematopoéticas e as células dos tecidos linfóides. E aí muitos alunos me perguntam assim: professor, eu vejo muito aí, já vi a informação de que as células da nossa pele, elas se renovam totalmente a cada 28 dias. E aí eu sempre digo, olha, muito cuidado com as informações que vocês verem aí na internet. Na verdade, a camada mais externa da nossa pele é chamada de epiderme. Esta camada, sim, a mais externa da pele, ela se renova por completo a cada 28 dias. Tá? Mas é apenas esta camada da pele. O outro tipo de células são as células estáveis. As células estáveis, elas normalmente não se dividem. Contudo, elas têm uma capacidade de se dividir quando sofrem algum estímulo forte. Exemplo, as células do fígado, do pâncreas, as salivares, endócrinas e as células derivadas do mesênquima, como por exemplo os fibroblastos e os osteoblastos. O terceiro tipo de células são as células permanentes, são aquelas que perderam totalmente a capacidade de se dividir, né? Como no caso os neurônios e os cardiomiócitos, que são células do coração. Então vamos aí para exemplos, né, do tempo de duração de algumas células. Então aqui nós temos as células do sangue. Os eritrócitos, eles têm um tempo de vida de 120 dias. Para quem não lembra, os eritrócitos são as hemácias, né, as células vermelhas do sangue. As plaquetas são pedaços de células, pedaços de megacariócitos, né, e tem um tempo de vida de 7 a 10 dias. Você tem também que os granulócitos, que são células do sistema imunológico, têm um tempo de vida de 6 a 7 horas, e os linfócitos, que também são células do sistema imunológico, têm um tempo de vida que varia de algumas horas ou até alguns anos no caso das células de memória. Aí vocês podem me perguntar: professor, se essas células têm um tempo de vida, é preciso que haja algum processo de fabricação de novas células para o sangue, não é assim? Eu digo exatamente, esse processo ele chama de hematopoiese, que é justamente o processo de fabricação de células do sangue para substituir essas células aqui que estão morrendo. Né? E a hematopoiese ela possui um nível basal, um nível normal para repor as células, que normalmente é de 6 bilhões de células por dia por quilo. Quando o teu corpo precisa exige uma demanda maior de um tipo celular específico, por exemplo, durante uma infecção você precisa produzir mais células de defesa, não é assim? E aí o que acontece? As células progenitoras elas vão ser estimuladas por fatores hematopoéticos, por determinadas moléculas, que a gente chama de fatores hematopoéticos, para justamente produzir as células que são necessárias naquele momento, no caso da infecção. E aqui a gente entra mais profundamente, mais especificamente, o que seria o ciclo de vida da célula. Bem, o ciclo de vida da célula é dividido em duas fases: intérfase, tá? Que é o período em que a célula não está se dividindo, e a mitose. Mitose significa divisão do núcleo. Citocinese significa divisão do citoplasma. Tá? São coisas diferentes. Uma coisa é a mitose, outra coisa é a citocinese. A intérfase ela é dividida em 3 ou 4 fases. Né? Nós temos a fase G1, que a célula vai crescer. A fase S, que a célula continua crescendo e duplica os seus cromossomos. E a fase G2, que a célula continua crescendo e arruma os preparativos finais para iniciar o processo de divisão celular. S significa síntese. Lembrem-se que é na fase S que ocorre a duplicação dos cromossomos. E aí vamos supor que uma célula tem um tempo de duração de 24 horas. A fase M, que é a fase da mitose, ocuparia, neste caso, menos de 1 hora. A mitose ela é um processo que é relativamente rápido em comparação com o tempo de vida total da célula. Já a fase S, ela ocuparia cerca de metade do ciclo de vida dessa célula. Ou seja, a fase S ela é demorada, porque justamente você precisa duplicar os cromossomos, duplicar o material genético ou o DNA. E aí, nós já vimos que algumas células de organismos multicelulares, elas raramente se dividem ou nunca se dividem. No caso dos neurônios, nunca vão se dividir, né, em termos gerais, isso na fase adulta, tá? E também os cardiomiócitos. Na fase adulta eles não se dividem mais.
Inclusive, nós vimos que as células permanentes, se elas forem lesionadas em uma determinada região do nosso corpo, essa região vai ser substituída por tecido conjuntivo. E nós vimos que a intéfase, ela possui aqui também uma fase que a gente chama de G0. As células permanentes, elas vão entrar nessa fase G0 e vão permanecer até a sua morte. No caso, durante toda a vida da pessoa após a fase adulta. Nós temos como exemplo os neurônios, né, e os cardiomiócitos. Vão entrar aqui na fase G0 e vão permanecer até o final da vida após a fase adulta. Aqui nós vimos que a mitose ela é dividida em 5 fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Alguns autores colocam a prófase e a prometáfase como se fossem uma coisa só, mas é interessante que vocês aprendam da forma mais detalhada, porque em uma prova que cobre o que acontece aqui na prometáfase especificamente, vocês não vão cair, né? Após a mitose, que é a divisão do núcleo, ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Então aqui nós podemos observar todas as fases da mitose, além do que ocorre na fase G2 da intéfase, que é a última fase da intéfase em que ocorrem os preparativos finais para a divisão celular. É muito importante que vocês saibam como a célula está durante a fase G2 da intéfase. No caso aqui, observem que o envelope nuclear ele circunda o núcleo, ele está intacto. Aqui você tem a presença de cromossomos duplicados, que já foram duplicados lá na fase S, né? Mas ainda não estão condensados. Aqui vocês observam a presença do nucleolo dentro do núcleo, né? E você tem o processo da divisão do centrossomo. Dentro de cada centrossomo você tem a presença de 2 centríolos, ou de um par de centríolos, né? Aqui você tem um par de centríolos, aqui o outro par de centríolos. Bom, agora vamos entrar de fato na mitose. A mitose ela é dividida em 5 fases, lembrem-se: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? A mitose acaba aqui na telófase. Mitose significa divisão do núcleo. Citocinese ocorre depois da mitose, que é a divisão do citoplasma. Vamos entrar então aqui na primeira fase da mitose, chamada de prófase. Vocês precisam saber o que ocorre na prófase e como identificar quais as características que devem estar presentes na célula durante esta fase. Então vamos lá, o que é que acontece na prófase? Ocorre a condensação da cromatina, formando os cromossomos. Tá? Esses cromossomos eles já serão visíveis ao microscópio óptico que durante a prófase. O nucleolo ele desaparece, ou os nucleolos desaparecem. Aqui já é possível a gente observar o cromossomo já condensado, né? O processo de condensação é já bem intenso, com a presença das cromátides irmãs, e essas cromátides irmãs vão ficar unidas por proteínas de adesão que a gente chama de coesinas. Elas vão ficar bem grudadinhas. Você tem também a formação do fuso acromático ou fuso mitótico a partir dos centrossomos. Vocês sabem que os centrossomos eles têm justamente a função de organizar esse fuso acromático, de organizar esses microtúbulos. O fuso mitótico ele seria nada mais, né, do que o centrossomo e os microtúbulos que se estendem a partir deles. Então você também tem a presença do que a gente chama de áster, né, ó, bem nessa região aqui, formada por microtúbulos curtos, ó. Na região contrária à do crescimento desses microtúbulos. Aqui vocês têm a explicação melhor. Os ásteres são os arranjos radiais dos microtúbulos mais curtos, que se estendem dos centrossomos. E você tem também que os centrossomos se afastam um dos outros. Aqui dá para perceber bem, ó. Esse centrossomo está se afastando desse à medida que os microtúbulos eles vão crescendo, né? Eles vão se afastando um dos outros, aparentemente impulsionados pelo aumento do comprimento dos microtúbulos entre eles. Então a imagem da prófase é essa. O nucleolo desaparece, as fibras de cromatina se condensam, formando os cromossomos separados, visíveis ao microscópio óptico, e você tem aí também a visualização nítida das cromátides irmãs e a formação do fuso mitótico. Pronto. A segunda fase da mitose a gente chama de prometáfase. E o que ocorre na prometáfase? O envelope nuclear ele se desfragmenta,
deixando os cromossomos livres no citoplasma. Os microtúbulos eles vão se estender de cada centrossomo e eles podem agora invadir essa área nuclear, que antes estava delimitada pelo envelope nuclear e agora não está mais. Os cromossomos eles vão se tornar ainda mais condensados, ainda mais enrolados. Cada uma das cromatinas de cada cromossomo agora tem um cinetócoro, que é uma estrutura proteica especializada, localizada no centrômero. Então aqui você tem um centrômero, que é essa região mediana do cromossomo, e nesse centrômero você tem a presença de uma proteína chamada de cinetócoro. O microtúbulo, que é essa estrutura em amarelo, vai se ligar no cinetócoro e não no centrômero. Perfeito? Alguns microtúbulos se ligam aos cinetócoros. Aí esses microtúbulos que vão se ligar a esses cinetócoros, eles são chamados de microtúbulo do cinetócoro, é óbvio, né? E você também tem microtúbulos que não vão se ligar ao cinetócoro, e eles são chamados de microtúbulos não pertencentes ao cinetócoro. Óbvio, né, professor? Observem, alguns microtúbulos se ligam aos cinetócoros, tornando-se microtúbulos do cinetócoro. Isso empurra os cromossomos para frente e para trás. Os microtúbulos não pertencentes aos cinetócoros, eles vão interagir com aqueles do polo oposto do fuso. Aqui a gente observa, né? Esses microtúbulos não pertencentes ao cinetócoro interagindo. Lembrem-se da prometáfase como a fase em que ocorre a fragmentação do envelope nuclear, né? A visualização, a presença dos cinetócoros, a condensação ainda maior dos cromossomos e a invasão dos microtúbulos na área nuclear. A próxima fase é a metáfase. Metáfase vem de metade. Para lembrar dessa fase é muito fácil, é só lembrar que os cromossomos eles estão na metade da célula, no meio da célula, formando o que a gente chama de placa metafásica. Metáfase, metade, cromossomos na metade ou no meio da célula, perfeito? Então o que ocorre aqui na metáfase? Os centrossomos estão em polos opostos da célula, esse aqui na parte de baixo, esse aqui na parte de cima, então polos opostos, os centrossomos. Os cromossomos se reúnem na placa metafásica, que é uma região aqui no meio da célula, em um plano equidistante entre os dois polos do fuso. Aqui você tem um polo do fuso, aqui você tem outro polo do fuso. Tá? Para cada cromossomo, os cinetócoros das cromátides irmãs são ligados aos microtúbulos do cinetócoro vindos dos polos opostos. Então você tem aqui esse microtúbulo se ligando ao cinetócoro deste lado, e este outro microtúbulo do outro lado se ligando ao cinetócoro deste outro lado. Tá? E isso ocorre em todos os cromossomos. Como é que eu faço mesmo para lembrar a metáfase? Formação da placa metafásica, cromossomos no centro da célula. A próxima fase é a anáfase. Professor, como é que eu lembro dessa fase? Anáfase, lembrem-se de separação das cromátides irmãs. Se vocês lembrarem disso, pronto. Anáfase, separação das cromátides irmãs. Observem, a anáfase é o estágio mais curto da mitose, frequentemente demora apenas alguns minutos. A anáfase inicia quando as proteínas coesinas são clivadas. Lembrem-se que as cromátides irmãs que a gente observa, né, elas estavam aderidas, coladas através de proteínas de adesão chamadas de coesina. Então, para você separar as cromátides irmãs, é óbvio que você precisa destruir, você precisa clivar essas moléculas que funcionam como cola, para que as cromátides irmãs elas se soltem, né, umas das outras. Então, justamente na anáfase ocorre a clivagem das proteínas que são as coesinas. Isso permite que as cromátides irmãs de cada par se separem repentinamente. Cada cromatina, então, se torna um cromossomo completamente pronto. Aqui é um cromossomo, aqui é outro cromossomo. Tá? Cada cromática irmã vai passar a ser um cromossomo. Os dois cromossomos filhos liberados começam a se mover em direção às extremidades opostas da célula à medida que os microtúbulos do cinetócoro encurtam. Então, os microtúbulos eles vão se encurtando e puxando essas cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Já não são mais cromátides irmãs, e sim cromossomos. Anáfase, separação das cromátides irmãs, encurtamento dos microtúbulos de cinetócoro, né, em direção aos polos opostos da célula. A última fase da mitose é a telófase. Né? Eu costumo dizer, pessoal, que tudo que ocorre na prófase e na prometáfase ocorre o contrário na telófase, que aí fica fácil de lembrar. Por exemplo, o envelope nuclear
ele surge novamente a partir dos fragmentos do envelope nuclear da célula parental. Lembrem-se que lá na prometáfase, o envelope nuclear ele se fragmenta. Aqui na telófase, ele vai surgir novamente. Lembrem-se que na prófase, o nucleolo desaparece. Aqui na telófase, ele vai reaparecer. Lembrem-se que na prófase e na prometáfase, os cromossomos eles estão se condensando. Aqui é o contrário, os cromossomos eles se tornam menos condensados. Lembrem-se que lá na prófase, os microtúbulos eles vão crescer. Aqui na telófase não, os microtúbulos remanescentes do fuso eles vão desaparecer. Então tudo que ocorre na prófase e na prometáfase, basicamente ocorre o contrário na telófase. A mitose, que é a divisão do núcleo em dois núcleos geneticamente idênticos, agora está completa. E após a mitose ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Observem, a citocinese ocorre a divisão do citoplasma, normalmente no final da telófase, de modo que as duas células filhas aparecem logo após o final da mitose. Em células animais, a citocinese envolve a formação do suco de clivagem, que divide as células em duas. Então, para encerrar a nossa primeira parte, lembrem-se, a mitose é o processo de divisão celular. A mitose significa divisão do núcleo, certo? A mitose ela tem 5 fases: prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E após a mitose, que é a divisão do núcleo, nós temos a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Pessoal, era isso. Muito obrigado. Até a próxima parte, em que nós estudaremos a meiose. Grande abraço.